Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando uma série de reflexões cujo tema é família. E essa semana eu queria chamar a atenção de todos vocês para tudo aquilo que o Senhor vai nos usar para edificar a família de vocês. E que vocês também possam compartilhar essa série com seus amigos, com os seus próprios familiares. Baseado no livro de Êxodo, capítulo 2, começa a história de um dos maiores nomes, de um dos maiores personagens da Bíblia, que é o Moisés. E fala do início da vida de Moisés com a sua família. O texto diz, Êxodo 2, e foi um homem da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. E não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a revestiu com barro e betume. E pondo ela nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. A história de Moisés, ela é muito conhecida. E bem mais na frente, quando Moisés já está liderando o povo de Deus no deserto, lembram que Moisés trouxe para o povo os 10 mandamentos, que mostrava como o povo deveria se portar. Nós vamos aproveitar agora essa história do início da vida de Moisés, com seus pais, com seus irmãos, para abordar o tema, os 10 mandamentos da família. Fazendo uma correlação com os 10 mandamentos da lei de Deus, vamos pegar alguns pontos da história de Moisés e trazer algumas orientações abençoadoras para as famílias, se elas praticarem esses ensinamentos, esses mandamentos. Moisés nasceu num contexto de muita luta, os seus pais passaram momentos muito difíceis, havia uma ordem de morte para os meninos judeus que nascessem naquela época por parte do faraó. A família de Moisés, e principalmente a sua mãe, Joquebede, passou por momentos desesperadores tentando esconder o filho do inimigo maior, que era o faraó. E depois vai ver o próprio filho morando na corte do faraó, e nós conhecemos essa história. Mas um primeiro ensinamento que nós aprendemos com a história de Moisés, um primeiro mandamento para a minha família, para a tua família, para as nossas famílias não use as lutas como justificativa para desistir da família. Não use nenhuma luta, por maior que seja, como um esconderijo, um refúgio, uma desculpa para abrir mão da tua família. Veja, quando você pega o capítulo 1 de Êxodo, no versículo 13 e 14, diz que o faraó os sujeitou à escravidão cruel, tornando-lhe a vida amarga, impondo-lhe árdua tarefa de preparar barro, fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. E todos os egípcios os sujeitavam à escravidão cruel. Aquela família, a família de Joquebede, de Arão, de Miriam, dos seus irmãos e do próprio Moisés ao nascer, viviam num contexto de escravidão, de uma servidão cruel, passando por muitas dificuldades. Mas eles não abriram mão uns dos outros. Queridos, a família foi feita para resistir a lutas. A família não foi feita de um material frágil. Quando nós encontramos Deus, o construtor, o arquiteto da família, criando esse modelo para toda a humanidade, o modelo de convívio familiar, Deus colocou elementos nessa instituição extremamente poderosos, como amor, como perdão, como fé, como renúncia. Tudo isso faz parte do ambiente familiar. O problema é que muitas pessoas estão pegando esses materiais confiáveis que Deus colocou na estrutura familiar e estão substituindo por outras coisas que não conseguem suportar os embates como a família.
Alguns estão mudando o elemento do amor pela paixão, e a paixão ela é muito volúvel, enquanto o amor dá estabilidade. Alguns estão trocando o perdão por ressentimento, enquanto o perdão ele une, enquanto o perdão ele possibilita a convivência, o ressentimento afasta, o ressentimento distancia. Muitas pessoas estão trocando a fé pela dúvida, enquanto a fé nos motiva, nos dá força para caminhar, a dúvida enche o nosso coração de um desejo pernicioso de desistir. Quando alguém desiste da família, a culpa não é da luta. A culpa não é das dificuldades, mas sim dos erros que essa pessoa teve ao lidar com as lutas. A nossa oração é para que no meio de tantas lutas, de tantas batalhas que a tua família, as nossas famílias estão enfrentando nesses dias, Deus possa nos unir e não permitir que essa luta nos distancie, que essas lutas venham fortalecer os laços que nos unem cada vez mais. Em nome de Jesus, amém.